Olá, amigos e amigas do canal Na Linha de Contato. Sejam muito bem-vindos. Rússia ameaça enviar tropas e armas para perto do Brasil. Nesse momento, o risco de uma guerra na Europa é maior do que nunca, disse o presidente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE. Segundo ele, a Europa enfrenta seu maior risco de guerra em 30 anos. O representante norte-americano na OSCE, Michael Carpenter, disse a repórteres que o rufar da guerra está soando alto e a retórica ficou bastante estridente. Já o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que é real a ameaça de uma nova guerra na Europa. Após uma reunião realizada na quinta-feira, dia 13 de dezembro, onde as principais demandas da Rússia foram rejeitadas pela OTAN e pelos Estados Unidos, estas declarações parecem fazer bastante sentido. Um dos pontos mais sensíveis nas discussões e que a Rússia parece não abrir mão é quanto à exigência de que a OTAN não aceite a entrada da Ucrânia para os quadros daquela aliança. Também muito importante para a Rússia seria a retirada de armas e militares da OTAN que se encontram estacionadas nos territórios dos países que pertenceram à antiga União Soviética e que a aliança pare o seu avanço em direção ao oeste, rumo às fronteiras da Rússia. Estas reivindicações foram rejeitadas pelos Estados Unidos e pela OTAN. Diante da recusa do Ocidente em discutir e negociar as principais e mais importantes reivindicações russas, Sergei Ryabkov, chefe da delegação russa que se reuniu na segunda-feira, dia 10, com representantes do governo dos Estados Unidos, disse que as discussões chegaram a um beco sem saída e que não vê razão para se sentar novamente na mesa de negociações nos próximos dias e iniciar essas mesmas discussões. Para o representante russo, o atual momento de tensão é comparável à crise dos mísseis cubanos de 1962, quando os Estados Unidos impuseram um bloqueio a navios da União Soviética que estavam transportando mísseis nucleares que seriam instalados na ilha de Cuba. Naquela ocasião, o mundo esteve à beira de um confronto entre as duas grandes potências, que só foi evitado porque os líderes dos dois países negociaram e chegaram a um acordo com concessões de ambos os lados. Recentemente, os Estados Unidos exigiram que a Rússia retirasse suas tropas que estão posicionadas próximo da fronteira com a Ucrânia. Na sexta-feira, dia 14, Sergei Lavrov, o chanceler russo, disse que a paciência da Rússia com o Ocidente acabou. Lavrov afirmou que a Rússia não acatará a exigência americana de retirada das tropas. Disse que é um absurdo os americanos exigirem que a Rússia retire seus soldados de seu próprio território, enquanto armas e soldados britânicos, canadenses e americanos estão posicionados na Ucrânia, ameaçando a segurança da Rússia. No final de 2021, a Rússia pediu que a OTAN lhe fornecesse garantias de segurança confiáveis. Afirmou que esta aliança está descumprindo um acordo verbal feito quando do desmantelamento da União Soviética, de que não expandiria seus domínios para o leste, para perto das fronteiras russas. Depois desta promessa,
vários países que pertenceram à extinta União Soviética foram aceitos nos quadros da OTAN, tendo esta aliança instalado tropas e armas em seus territórios, inclusive instalando mísseis que podem atingir o território russo em poucos minutos. A Rússia se sente ameaçada com estes movimentos da OTAN, que se aproxima cada vez mais de suas fronteiras, e apresentou uma carta de reivindicações com vários pontos a serem negociados e exigindo garantias confiáveis e não apenas verbais à sua segurança. Sergei Ryabkov acrescentou que não pode excluir o envio por parte da Rússia de ativos militares para Venezuela e Cuba, e que esta decisão só depende do posicionamento dos americanos nas negociações. Ou seja, se os Estados Unidos não aceitarem negociar e não apresentarem garantias de segurança confiáveis aos russos, estes poderão responder com a mesma moeda, instalando na Venezuela e em Cuba tropas, equipamentos militares e armas, incluindo mísseis de diversos tipos, não descartando aí os mísseis portadores de ogivas nucleares que poderiam atingir o território americano em pouquíssimos minutos, o que daria um tempo de reação muito pequeno para as defesas dos norte-americanos. Isto criaria uma ameaça séria e real ao território americano. Com esta declaração, Moscou mais uma vez demonstra firmeza e joga a bola para os americanos, para que estes deem os próximos passos. Acredito eu que os Estados Unidos, apesar de instalarem armas, soldados e mísseis nucleares nas proximidades das fronteiras da Rússia, não querem as armas, soldados e mísseis nucleares russos em seu quintal, e com certeza sentiriam na pele a sensação de insegurança que os russos sentem hoje. Se as negociações fracassarem e os russos instalarem suas armas, incluindo as nucleares, na Venezuela, se criará um foco de tensão aqui bem pertinho de nós brasileiros, e teremos aqui, ao nosso lado, uma ou mais bases russas que podem estar no mapa de alvos dos mísseis nucleares dos Estados Unidos. Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado. Compartilhe à vontade os nossos vídeos.